do Léo, do Jerônimo. Os meninos falaram que a ideia hoje é trabalhar um pouco a ideia da questão dos direitos, né? Então a gente tentou preparar aqui um caminho aqui, não sei se vai contribuir tanto para o que vocês precisam, né? Mas para tentar discutir um pouco essa questão do direito, principalmente contextualizando um pouco o que é a ideia do direito nesse nosso Estado moderno, né? Naquilo que seria o Estado moderno. É sempre um desafio falar em direito, né? Quando a gente pega o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, você falar em direito, nos coloca um desafio para tentar refletir sobre o que é efetivamente o Estado de Direito, ou o que é isso, né? Mas a gente vai tentando fazer um pouco a reflexão aqui, espero que de alguma forma ou de outra, que a gente conversa ajude um pouco, enquanto tema, a reflexão, que me parece que a ideia é transformar isso depois também no tema de vocês, para o projeto mais específico, né? O Léo tinha me falado do tema da palestra, que vocês estão trabalhando, pelo menos a ideia central é violar direitos é violar a vida, né? Então, essa relação entre os direitos, né, dos indivíduos, das pessoas, dos grupos, e a relação disso com a nossa possibilidade de ser um indivíduo, um cidadão, é algo que eu acho que tem que ser uma reflexão cotidiana, de todos e todas nós. Porque a cada instante, a cada dia, isso pode ser, nós podemos pensar que alguém está tendo o seu direito de alguma forma violado, os nossos direitos em alguns momentos podem estar sendo violados, nós, enquanto indivíduos, estamos contribuindo muitas vezes com a violação desses direitos, não é só, né, o outro que faz isso, a gente também de alguma forma faz, e tudo isso eu acho que é uma reflexão, né? John, pode mudar, por favor? Eu fiquei pensando um pouco nessa contextualização dessa ideia de direitos, né, do Estado de Direito. E eu acho que a gente pode tentar fazer um pouco uma comparação realmente da modernidade, né, da era moderna, do que foi o pensamento, né, da era moderna, do que foi a construção de um Estado moderno, a partir de duas coisas principais, né? Primeiro, a ideia de que, assim, quando a gente pega a sociedade, né, antes do Estado moderno, a gente tinha a sociedade medieval, colocando assim bem a grosso modo. Era uma sociedade onde você tinha, essencialmente, ainda, você não tinha o conceito dos Estados-nação bem construídos, né, você não tinha uma legislação que regulava efetivamente o Estado, né? Até porque o conceito de Estado era muito difuso, você tinha ali diversos espaços territoriais que tinham os seus próprios, a sua própria noção de leis, de legislação, não existia uma linha divisória efetivamente em relação aos próprios estados, e você tinha um poder central que era o poder da igreja, né? De alguma maneira ou de outra, a igreja tinha o poder central, e a centralidade estava muito mais uma visão de Deus do que do indivíduo, né? Na Idade Média, o indivíduo não era o centro da sociedade, você tinha uma visão mais teocêntrica na época. E qual é a questão disso, né? A questão é que o indivíduo, basicamente naquela época, colocando assim de maneira bem a grosso modo, é claro que simplificando muito, mas a pessoa nascia e morria e o objetivo dela era provar que ela era temente a Deus, que ela, né, respeitava os sacramentos da igreja, alguma coisa assim. Ao longo do tempo, com a ideia que foi se construindo de Estado, você começou a mudar um pouco o foco para o indivíduo, né? O Estado moderno ele passa a pensar o ser humano como o centro da sociedade. Não quer dizer que o ser humano abandonou a religiosidade, a fé, não é isso.
até, de alguma maneira, na construção do Estado moderno, até tinha-se um pouco essa ideia, né? Os primeiros cientistas, tanto do mundo natural como do mundo social, acreditavam que a ciência ia explicar tudo, e essa explicação ia, de alguma forma, ia fazer com que a religião deixasse de existir ou ter importância. Isso não aconteceu. A religião continuou a ser um elemento importante para o indivíduo dentro da sociedade. Mas, de qualquer forma, o foco mudou. O foco passou a ser o indivíduo. E o Estado, nesse sentido, ele passou a pensar a necessidade de duas coisas principais, né? A regulação, você passar a regular a sociedade, passar a ter normas, normatizações, contratos, estabelecer a relação entre o Estado e o indivíduo, entre o mercado e o indivíduo. Então essa regulação passou a ser importante, né? O campo político começou a ter uma certa autonomia, porque na Idade Média você tinha o poder central da igreja e todo o resto não tinha autonomia. Tudo quem determinava era, em certo sentido, a igreja. No Estado moderno você passou a ter uma autonomia, né? O Estado passou a ter autonomia em relação à igreja, o campo jurídico passou a ter autonomia, a ciência passou a ter autonomia da igreja. Então essas instituições passaram a ter uma certa autonomia. Então houve a necessidade de regulamentar, né, a relação do Estado com o indivíduo. E também a ideia de uma emancipação, né, no sentido do indivíduo também passar a não ser alguém que está submetido a um poder central da igreja, mas ele, enquanto indivíduo, também ter os seus direitos individuais e passar a ter acesso ao conhecimento, a ter a possibilidade de escolha, né? Não sei se vocês sabem, mas na Idade Média, por exemplo, você tinha aquela figura do herege, né? Era muito forte. O herege era quem não aceitava o poder da igreja na época. A gente está falando do Ocidente, né? Principalmente do Ocidente, o poder da igreja católica, né? A palavra herege vem do conceito de escolha, né? O herege é aquele que escolhe. Então, assim, na época você não tinha o poder da escolha, e na modernidade você passou a ter possibilidade de escolher. Então essas duas coisas começaram a ser importantes nesse mundo moderno, né? Um direito que regulamenta e que estabelece o direito das pessoas, a relação das pessoas, e a possibilidade do indivíduo também ter escolhas, autonomia, né? Jânio, por favor. Está aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo bem. Eu coloquei um slide aqui, que eu acho que isso tem um pouco a ver com o que eu acho que é legal a gente discutir aqui, né? Para a gente, enquanto cooperativa que de alguma forma está buscando a ideia da construção do conhecimento, né? Quando a gente fala em modernidade, naquele momento que ela estava se construindo, era algo que se pensava um mito, né, de um momento onde o conhecimento passaria a prevalecer. Inclusive a gente tem a história construiu uma polaridade entre as trevas, né, o mundo das trevas, a Idade Média, e o iluminismo, e depois a modernidade como a Idade das Luzes. Isso é uma visão extremamente simplificada e equivocada em muitos sentidos, né? Porque nem a Idade Média é só treva, né? Nem o iluminismo também tem só os suas coisas a ser valorizadas. Mas tinha essa ideia, né, de você ter esse momento do conhecimento que é se construindo. E hoje a gente pode pensar numa das questões que muitas vezes é tratada em relação à modernidade, uma das crises da modernidade, né, que a gente já passou um tempo suficiente para a gente fazer as nossas avaliações e reavaliar o que foi esse período aí, que foi surgindo a partir da construção da ciência, né? Se a gente pegar a modernidade, ela vai surgindo a partir de alguns elementos históricos, né? A Revolução Francesa, a gente pode até falar que ela começaria ali
com a reforma protestante, já com Lutero, né, onde você já rompe o poder central da igreja. Depois você tem a Revolução Francesa, as outras revoluções que foram acontecendo, o chamado iluminismo, né, onde de alguma forma você tem o retorno de um pensamento grego, romano, né, que era uma sociedade que também tinha um pensamento muito forte na questão da sociedade, da política. E uma das crises da modernidade, talvez a gente possa pensar, é essa ideia do paradigma do conhecimento. Porque a ciência começou a se construir como um campo que tem o monopólio do conhecimento. Então, se a gente tinha na Idade Média o monopólio do conhecimento a partir da igreja, na modernidade a ciência começou a querer ter o monopólio do conhecimento. E começou a criar um campo onde você começou a construir a ideia do especialista, né? Daquele que é especialista dentro de um determinado campo. E isso, hoje, a gente precisa avaliar, será que isso é necessariamente bom? Ou essa especialização que a ciência foi criando, ela começou a criar um campo de exclusão, né, cultural e, por outro lado, também um processo de dominação, né? Porque, por exemplo, você tem no campo da medicina, né? A gente tem lá uma medicina que é considerada tradicional, oficial, e para você exercer você precisa passar por uma universidade e ganhar um diploma e passar, né, por um processo de legitimação. E esse campo ele disputa dentro da sociedade a legitimidade pela cura. Então é um campo que vai dizer o seguinte, ó, a benzedeira lá do seu bairro, ela não tem o poder de cura, quem tem o poder de cura sou eu sou médico, eu estudei, eu tenho diploma. Então, a ciência começou a tirar das pessoas a possibilidade de um conhecimento popular, de um conhecimento tradicional, né? E a mesma coisa no campo artístico, né? A gente foi construído um campo na arte, que é o campo erudito. Então tem gente que diz, hoje a gente tem uma separação entre a arte erudita e a arte popular, tradicional, mas também que não é arte, né? Então você tem dentro do campo artístico as pessoas que querem dizer o que é arte ou o que não é arte. E se ela acha que o que você faz não é arte, então isso passa a valer dentro da sociedade muitas vezes, né? Então eu acho que é algo que a gente precisa questionar, essa questão da legitimação, muitas vezes, daquilo que é oficial ou não. Eu falei que é importante, de repente, aqui que a gente está discutindo, porque, por exemplo, nós estamos dentro de uma cooperativa que tem a possibilidade de publicações que necessariamente não passa por aquilo que seria um modelo de publicação que muitas vezes a gente está acostumado, né? Esse modelo onde você tem aí livrarias que são reconhecidas, quem publica ali a própria publicação dele, só por ele publicar naquela editora, isso já dá a ele, né, um capital, um valor importante. E só que isso transforma o seguinte, né, você tem quem pode produzir alguma coisa e publicar ali e quem não pode. Quem não pode está fora, né? De uma certa forma está fora desse campo. E de repente você está num espaço aqui que diz, olha, não precisa ser assim. A gente pode construir um espaço de publicação de coisas que são acessíveis, que permite que as pessoas publiquem e não está necessariamente no campo erudito, né? Então, eu acho que a gente precisa repensar essa coisa da modernidade como um espaço que determina o que é e o que não é na sociedade, o que pode e o que não pode. Isso está muito ligado ao direito também. Eu vou passar uns slides aqui rápidos, eu coloquei só por conta dessa ideia do que a gente está pensando em direito, né? Dentro desse conceito da modernidade, a gente teve lá em 1789 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Estão muito ligados naquele momento, principalmente à Revolução Francesa.
Porque nós tivemos duas revoluções muito importantes. A chamada Revolução Industrial, que mudou essencialmente a questão dos meios de produção, e a Revolução Francesa, ela trouxe a ideia de uma mudança no pensamento. Então, ela foi importante principalmente no aspecto do pensamento. E ela traz um pouco isso que a gente falou, né? O primeiro artigo da Declaração dos Direitos é: os indivíduos nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Se você pegar o outro artigo, vai dizer, né? Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários para sua formação, que é o próprio direito. Aí quando a gente pega esse artigo, em 1789, a gente olha para ele e fala: nossa, nós estamos numa sociedade perfeita, né? Em 1789 você tem uma declaração que diz que todos os indivíduos nascem e são livres e iguais em direitos. Só que em 1800 e pouco aqui no Brasil a gente tinha escravo, né? Você tinha gente sendo escravizada. E aí você se pergunta, como é que você tem, no momento em que você tem uma declaração dessa, né, de que todos são iguais perante a lei, e você tem ainda gente sendo escravizada? Aí a gente só vai pensar o seguinte, né? Quando a gente pega a Grécia Antiga, que tem um paradigma de ser uma sociedade extremamente avançada no pensamento político, e você tem lá a democracia no pensamento grego, você tem o seguinte, ali era muito bonito, mas era muito bonito para quem? Para os homens livres. Naquela sociedade grega você tinha os escravos também, você tinha as mulheres, por exemplo, que não tinham os mesmos direitos. Então, o conceito de direito é extremamente complexo, porque mesmo onde você diz que todos são iguais perante a lei, você tem um problema. Porque você não quer dizer que todos são considerados indivíduos, né? Então, assim, todos os indivíduos são iguais perante a lei. Só que o grande problema é assim, em alguns momentos você tem pessoas que não são consideradas indivíduos. Então, os negros que eram escravos aqui no Brasil, eles eram considerados mercadorias, eles não eram considerados indivíduos, eles eram mera mercadoria. Né? Então, não dá para a gente também dizer que nós avançamos significativamente no conceito de direito, né? Porque nós, enquanto seres humanos, ainda não conseguimos descobrir exatamente uma relação humana ainda avançada, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que pensar. Eu peguei duas falas aqui que eu achei interessante, ainda em relação a essa questão da declaração do direito, do campo do direito e do campo científico. Dentro dessa noção que a gente está falando do mundo moderno e a construção do direito em torno dele. A Marilena Chauí, professora da USP, filósofa, ela vai dizer o seguinte, né? O direito foi perpassado por uma contradição insuperável entre o seu caráter emancipatório, né, aquilo que a gente falou que era o indivíduo podendo ter autonomia, direito de escolha no mundo moderno, né, e vencer a tirania, porque antes do mundo moderno, antes da gente ter noções de direito, as coisas eram muito mais difíceis, porque você tinha o Estado, ele tinha total possibilidade de fazer o que ele queria com o indivíduo. Não tinha uma relação que estabelecesse, né, quais eram os limites do Estado. Ele tinha o direito de, né, colocar na prisão ou fazer o que ele quisesse com os indivíduos a hora que eles quisessem. Você tinha uma legislação, mas quando alguém ali, de alguma forma havia uma legislação, mas quando você tinha algum chefe ali do Estado que tinha um posicionamento autoritário, ele certamente não cumpria isso. Então, essa possibilidade que o mundo moderno trouxe de uma certa emancipação do indivíduo, ela acabou se chocando muito com o processo da regulação, né, da construção de leis. Então, o Estado moderno acabou, no fim das contas, se preocupando muito mais com a construção das leis do que da valorização do indivíduo e do indivíduo enquanto alguém que tem efetivamente a sua plenitude enquanto ser humano, né? Então ela coloca isso como uma contradição. Embora tenha sido importante essa construção da legislação,
Mas há uma contradição nisso, que é um legalismo muito grande em relação ao indivíduo, ao ser humano. A gente tem visto isso cotidianamente aqui no nosso país, né? Você tem ali, cumpra-se a lei quando quer, não cumpra-se quando não quer, Retira. e o indivíduo mesmo, efetivamente, sofre com esse processo, né, o tempo todo. E o Boaventura Souza Santos, que é um sociólogo, professor da Universidade de Coimbra, ele coloca uma outra coisa que aí eu acho que também dialoga muito com esse processo aqui da Copacesso. Ele vai dizer, olha, estamos diante de uma hegemonia de uma razão, que ele está falando desse iluminismo, dessa razão iluminista, né? Da ciência que foi se construindo, diante de uma razão incapaz de pensar o presente, desperdiçando a experiência por isso mesmo insuficiente para alcançar novas possibilidades de futuro. O Boaventura Souza Santos, que eu acho que é um sociólogo muito interessante de estudar mais, de ler mais, ele vai dizer o seguinte: nós precisamos encurtar o futuro e ampliar o presente. Ou seja, a gente vive dizendo, olha, lá na frente, lá daqui a um tempo, nós vamos ter uma sociedade melhor. Ele vai dizer, a gente tem que parar de ficar buscando essa sociedade melhor. Não que nós não temos que ter a nossa utopia de uma sociedade melhor. Mas o que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente tem que ver o que já acontece no tempo presente, pegar as experiências que já acontecem, que são interessantes, experiências emancipadoras, por exemplo, como a questão da economia solidária, como a questão de uma cooperativa, né, solidária, e começar a dar visibilidade para isso. Porque a gente fica sempre dizendo, olha, nós precisamos ter um governo, uma sociedade mais justa, né, em algum momento. Só que assim, já existem ações que estão ocorrendo aqui, que estão contribuindo com isso. Só que a gente não tem visibilidade, né? Porque, primeiro, ela não interessa ao poder econômico. Então, uma cooperativa que se contrapõe a uma economia de mercado, ela não interessa a Rede Globo, por exemplo, que é uma emissora de televisão que está a serviço do mercado. Ela não interessa as outras emissoras oficiais, porque todas elas estão a serviço do mercado. É o mercado que financia essas meios de comunicação. Então, quantas vezes a gente vai ver nos nossos meios de comunicação projetos interessantes sendo divulgados? Às vezes você até vê, porque isso também faz parte do processo de manipulação da sociedade. A televisão ela precisa de vez em quando dizer que ela é imparcial, que ela se importa com a sociedade. Então, de vez em quando, ela pega projetos aqui ou ali. Mas são projetos que não se contrapõem muito ao mercado. Então, o que nós precisamos fazer? Né? A gente precisa dar visibilidade, precisa pegar, por exemplo, uma cooperativa como essa e começar a dar visibilidade, né? Permitir que mais pessoas tenham acesso a ela. E outros projetos tantos, a economia solidária, por exemplo, é um projeto muito interessante. E a gente mesmo fica dizendo, não é, Léo? A gente fica, a gente não vai conseguir contrapor, muitas vezes a gente é pessimista, porque é difícil, né? Você às vezes tem um projeto interessante de economia solidária, mas você começa a dizer, mas as pessoas não conhecem, não sabem, não dão importância, e a gente vai desanimando. E a gente precisa parar de desanimar. A gente precisa contrapor essa economia de mercado, esse capitalismo selvagem que a gente vive. Então o que a gente tem que fazer? Tem que dar visibilidade a tudo que já existe de interessante, para que as pessoas conheçam, valorizem e possibilite que eles continuem acontecendo. Pode mudar. Em relação ainda à questão dos direitos e legislações, eu não sei se está preso muito a isso que eu estou falando, mas é para reforçar um pouco esses aspectos, né? A nossa Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição brasileira, ela foi outorgada pelo Dom Pedro, na época imperador, e outorgada porque ela foi imposta, né? Ela não foi uma Constituição discutida por todos os indivíduos ou pelos representantes, ela foi imposta. Ela foi outorgada em 1824, e aí
ela teoricamente, ela seria uma Constituição baseada na Declaração dos Direitos Humanos, que já seria na época algo assim extremamente avançado. Mas aí algumas críticas, né, que você tem essa Constituição. Ela concentra o poder nas mãos do imperador, né? Na época só os ricos podiam votar, pois o voto era baseado na renda. O sistema eleitoral excluía a maioria da população brasileira do direito de escolha, né? E a igreja ainda era subordinada ao Estado. Em 1824 nós ainda tínhamos a Igreja Católica como a religião oficial do Estado. E manutenção do sistema que garantia os interesses da aristocracia, né? Então, mais uma vez, para reforçar, a gente está falando em direitos, já num momento histórico onde você teria um avanço na questão do direito, mas você ainda tinha uma legislação extremamente exclusiva, né? Que só uma parcela da sociedade é que se beneficiava dela. Aqui eu coloquei só um trecho só para reforçar isso, né? Que o primeiro artigo da Constituição de 1889 ele vai dizer: mas os indivíduos nascem e são livres e iguais em direitos, como a gente já tinha visto. Mas aí, quando a gente pega a Constituição Brasileira de 1824, a gente tem no artigo 5º, né? A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Então, ou seja, a Constituição ela fazia com que todos fossem iguais perante a lei, ou pelo menos tinha esse princípio. Mas assim, só o católico podia ter o seu culto preservado. Se você não fosse católico, você não podia ter direito ao seu culto. Então, que legislação é essa que diz que nós somos iguais perante a lei, mas só os católicos é que podem vivenciar a sua experiência de fé, né? Então, para a gente ver que legislação, direito ainda é algo muito complexo. Agora, como a ideia era falar um pouco dessa questão da violação de direitos e violar a vida, então vamos falar um pouquinho dessas questões, só para a gente refletir o que significa na nossa sociedade a gente ter os nossos direitos violados e o que é, de alguma forma, também a resistência em relação a isso. Porque a gente fala em violação de direitos, mas o tempo todo nós estamos resistindo de alguma forma. Eu acho que isso é importante a gente não esquecer, né? Então eu queria colocar uma questão aqui, que é o seguinte, né? Primeiro, a história de resistência no Brasil ela é antiga, porque a gente tem um velho hábito, principalmente nós do movimento sindical, de falar que a história de luta e resistência no Brasil começa com o movimento operário no final do século XX, com a vinda dos italianos, anarquistas que começaram a constituir os sindicatos. Só que isso não é verdade, né? Os indígenas e os negros já faziam parte de grupos que já tinham resistência há muito tempo, né? Os índios resistiram à colonização de alguma forma, não que eles não tenham sido escravizados, os indígenas foram escravizados, mas eles resistiram o tempo todo à escravidão. E os negros também foram escravizados, numa situação muito mais complexa, porque o negro foi retirado da sua cultura e foi trazido, isso óbvio que fragilizou, e foi mais fácil de você escravizar o negro por conta disso, mas não quer dizer que não houve resistência o tempo todo, né? Os quilombos são a maior, vamos dizer assim, exemplo de que os negros o tempo todo resistiram à escravidão. Então é só para reforçar isso, né? A história de luta e resistência do Brasil começa já na própria colônia. Aí nós temos a República, né? E me parece inclusive que o tema de vocês está muito ligado a esse momento mais urbano, né? Discutir a questão do direito na realidade urbana. E vamos pensar assim, o Brasil é um país que até o final do século XIX ele era basicamente um país agrário. Embora você já tivesse grandes cidades como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, mas eram grandes cidades porque foram cidades que ou foram capitais do Brasil ou estavam muito ligados aos elementos econômicos da época. Mas, em certo sentido, a urbanização e industrialização do Brasil começa no final do século XIX e vai se intensificar no século XX.
Isso porque Portugal não permitia que o Brasil se industrializasse. E isso foi impactante para a nossa economia de alguma forma, né? Então, o movimento operário, que vai ter uma origem mais efetiva, né, mais forte no começo do século XX, nas primeiras décadas do século XX, o movimento ele começou as suas lutas básicas, né, por direitos básicos. Porque na época você não tinha basicamente nenhuma legislação. As legislações eram muito frágeis em relação a isso e permitia que as pessoas trabalhassem 12, 13, 14, 15 horas por dia, mulheres e crianças inclusive. Você praticamente não tinha muita proteção, basicamente não tinha proteção. Então você tinha uma carga de trabalho que era não só extenuante, mas era extremamente perversa, né? E esse período, no que se diz em relação à relação trabalhista e operária, ela realmente tem um momento mais importante, onde inicia a formação dos sindicatos. Isso já existia antes até, né? Mas é aqui onde isso vai começar a acontecer de forma mais sistematizada, né? E o enfrentamento começa a ser maior. O movimento sindical, ele no começo do século, principalmente com os imigrantes, né, eles trouxeram um conceito de uma autonomia do trabalhador, né, uma autonomia do sindicato. Buscava-se autonomia. O sindicato que não era atrelado ao Estado. Não era o Estado que quer dizer o que o sindicato tinha que fazer. O trabalhador é que tinha que se reunir e dizer quais eram as nossas reivindicações, as nossas lutas, né? Isso foi muito importante. Aqui tem um jornal da época já falando, né, das greves que começaram a acontecer no começo do século passado, grandes greves. Aqui em Santo André mesmo nós tivemos no Ipiranguinha, na fábrica Ipiranguinha, logo no começo do século, 1905, se não me engano, já uma grande greve. Então você tinha já movimentos acontecendo, né? E essas lutas todas, elas foram importantes para a criação da CLT, que são a consolidação das leis trabalhistas. Aí tem algumas questões que é óbvio que a gente precisaria ter mais tempo para discutir e entender, mas assim, a CLT, é verdade que a CLT foi estabelecida por um governo que tinha um certo autoritarismo, que era o governo Vargas, e que na época tinha, em certo sentido, a ideia de controlar a classe trabalhadora. Porque a CLT, ela estabeleceu lado ao Estado. Então isso, a gente pode ver isso como algo que tem que ser criticado, mas por um outro lado também, a CLT só foi feita porque houve luta, né? A gente também muitas vezes diz assim, foi o Getúlio Vargas, né, que deu a CLT para a classe trabalhadora. Ele não deu nada para ninguém. A CLT foi resultado de todas as lutas que foram acontecendo, de todas as mobilizações que foram acontecendo, e em algum momento isso obrigou o Estado a construir um conjunto de leis. Que, apesar de todas essas críticas também, o outro lado da moeda ela pelo menos estabeleceu uma legislação mínima. Uma legislação que começou a proteger minimamente a classe trabalhadora, que não tinha proteção. Então tem todas essas contradições. É uma legislação, muita gente vai dizer, a CLT ela tem um caráter meio fascista, inclusive, ela é meio espelhada no movimento fascista que tinha na Itália. Então assim, tem todas essas contradições. Ela construiu um sindicalismo atrelado ao Estado, né, dificultava a autonomia do sindicalismo se organizar, mas estabeleceu uma legislação mínima, que para a época não deixa de ter sua importância. A gente pode pensar na violação do direito à igualdade racial. Isso é algo fundamental, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na escravidão no Brasil, aqui tem uma frase, né? Ao chegar ao Brasil, a recepção também não era das melhores, né, dos africanos que vinham no Brasil, né? Nos leilões, os escravos eram vendidos nus, de cabelos raspados, marcados com ferro quente e cheio de feridas, né? O que você tinha aqui? Você tinha uma mercadorização do indivíduo, do ser humano. Naquele momento, o negro
se tornou escravo, ele era uma mercadoria, absolutamente uma mercadoria. Então, as desigualdades étnicas, nós estamos falando aqui dos negros, mas nós podemos pensar, né, nisso num aspecto extremamente amplo de desigualdade étnica, que vem ocorrendo ao longo aí da história da humanidade, né? Ela trouxe uma violação dos direitos de liberdade, né? As pessoas foram sendo construídas como formatadas como escravos ao longo da história da humanidade. E a escravidão no Brasil, ela tem uma característica muito marcante, né? A gente também fala, muita gente diz, olha, a gente não pode reclamar da escravidão no Brasil porque sempre houve escravidão na humanidade, sempre houve. Mas a escravidão no Brasil tem um elemento perverso, que é transformar efetivamente o indivíduo em mercadoria e estabelecer uma relação de desigualdade racial. Porque quando você pega outras sociedades, às vezes, você tem assim, você tem um escravo que se tornava escravo a partir de uma guerra. Então você tinha lá uma guerra, o grupo que vencia transformava um outro em escravo. Só que esse escravo não necessariamente ia sofrer as consequências dessa perversidade que a gente via aqui. Muitos desses escravos eram considerados pessoas letradas, que depois eles iam servir aquela sociedade de alguma forma, tinham direito, alguns níveis de direito, né? E não tinha uma relação de desigualdade no sentido étnico. E aqui isso estabeleceu no Brasil uma desigualdade, que teve consequências ao longo da história muito complexas, né? Porque o negro, na medida que ele foi transformado em mercadoria e desvalorizado enquanto ser humano, mesmo quando ele foi liberto depois, em todas as décadas que se seguiram, esse indivíduo não foi incluído na sociedade. Ele continuou passando por um processo de exclusão, que é o que a gente vê hoje, né? Quando a gente vê o negro na sociedade ainda não conseguindo ter as mesmas condições, é porque ele sofreu um processo que levou ele a isso o tempo todo, né? Por isso que quando a gente teve a discussão das cotas, e isso é polêmico, tem diversas posições em relação a isso, mas as cotas raciais, elas foram fundamentais para você, primeiro, compensar um crime histórico. Isso aqui é um crime que o nosso Estado cometeu. Então, o nosso Estado tinha a obrigação histórica de compensar o negro por aquilo que ele foi submetido durante a escravidão. E depois você construir espaços de construção, de inclusão em relação a isso. Mas isso, óbvio, é um tema para uma discussão mais profunda. Tá certo? Mas o que gerou, né, essa violação de liberdade? Ela gerou uma segregação social muito grande por parte dos negros, né, e uma dificuldade de emancipação social, porque você incluir o negro na sociedade é algo que não aconteceu. Nós estamos ainda tentando construir isso. Gerou. A violação do direito à moradia, né? Isso também parece às vezes uma coisa simples, mas ela é complexa. A moradia na sociedade moderna se transformou numa mercadoria também, num bem, né, comercial. Em outras sociedades, em outros tempos, a moradia era algo construído coletivamente. Você não precisava comprar uma moradia, porque a sociedade construía as suas próprias moradias e todo mundo compartilhava aquele espaço. No Estado moderno, a moradia, a residência se transformou numa mercadoria cara, uma mercadoria que poucas pessoas têm acesso. Então nós começamos a ter as favelas, os cortiços, né, no começo do século passado, porque com a urbanização, com a industrialização, você começou a concentrar, né, as pessoas que vinham principalmente para os locais que foram se urbanizando, então as grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, essas cidades foram se urbanizando e necessitavam de mão de obra. Então, as pessoas eram chamadas para emigrar, né? O imigrante não imigrou porque ele quis. Ele migrou por duas situações principais, porque o local onde ele morava foi sendo abandonado pelo Estado, então ele passou a não ter condições de ficar no local que ele estava. Se a gente pegar o Nordeste durante a colônia e um período do Império, o Nordeste era o centro econômico do país, né? Só que isso foi sendo abandonado, porque quando o café se tornou a mercadoria mais importante do país e valorizada internacionalmente, onde não se produzia café foi sendo abandonado.
Então o Nordeste foi abandonado pelo Estado brasileiro. E aí você precisou que as pessoas migrassem para cá, para ter uma mão de obra barata, para ser explorada, né? E aí você foi construindo as favelas, né? Então o processo de construção das periferias urbanas está dentro desse processo. E as periferias são, né, lugares onde você tem ausência absoluta de empregos, de políticas públicas, né, de formação, e a formação do estigma, né? Porque o morador da periferia, o morador da favela é alguém que tem um estigma social. E mesmo hoje, alguém que mora numa situação como essa, às vezes não consegue emprego. Eu pesquisei o Rio Grande da Serra, como o Léo falou, no mestrado e doutorado, fiz a pesquisa ali, contexto religioso, mas o Rio Grande da Serra é a cidade mais periférica do ABC. Então a gente tem casos lá de pessoas que diziam, quando você, morador do Rio Grande da Serra, vai procurar emprego fora do Rio Grande, ele muitas vezes não consegue. Quando ele diz, olha, eu moro em Rio Grande da Serra, o cara não quer ele, porque ele mora longe demais, quando chove. Hoje mudou muito, né? Mas na principalmente na década de 70, 80, quando chovia em Rio Grande, você não saía da cidade. Então, as pessoas não conseguiam emprego por conta disso. Elas moravam num lugar onde elas não eram, né, importantes para o mercado. Então, a periferia é um problema, mas assim, a violação do direito à moradia é algo que a gente tem que pensar, né? Porque a dignidade humana, morar é o que traz dignidade para o ser humano, né? Uma das questões, pelo menos. Então, violar o direito à moradia é isso. Então, quando a gente discute questões de habitação popular, eu ouço muita gente dizer isso, o cara quer moradia de graça. Não é isso, né? A nossa Constituição, ela garante que o Estado, ela prevê não garante, ela prevê que o Estado tem que garantir dignidade do indivíduo. Mas se o Estado não garante moradia popular, numa sociedade onde a pessoa ganha R$700 como faxineiro, como é que ele vai comprar uma casa de 150, 200 mil reais? É impossível. Ele só vai conseguir ir para a favela, né? E aí você tem a construção das favelas da periferia e gera espaços de marginalidade. Aí o cara reclama da violência, né? Esse mesmo cara que não quer que o indivíduo tenha, que o Estado dê moradia popular para ele, é o mesmo que reclama da violência, né? Então assim, ele não tem a capacidade de fazer uma leitura da sociedade, entender como é que acontece a sociedade. Então assim, ele quer um Estado mínimo, mas ele não entende as consequências do Estado mínimo. Em relação à questão ainda de violação de direitos, a gente tem a questão de gênero, né, que eu acho que é uma outra questão fundamental. Uma das violações de direito de gênero, a questão da ausência da mulher no poder, que trouxe, além de um conjunto de coisas, mas assim, você tem uma sociedade estruturada dentro de padrões patriarcais, machistas, né, que constrói uma valorização do indivíduo, no sentido do masculino como valorizado, do feminino como desvalorizado. Então a gente tem coisas na sociedade que estão sendo construídas, né? Uma visão, o chamado sexismo, né? Uma valorização de um sexo em relação ao outro, que vai trazendo, que trouxe ao longo da história, né, a submissão da mulher em relação ao homem, o feminicídio. Ainda tem muita resistência em acreditar que assim, né, tem gente que diz, olha, para que eu tenho que ter uma legislação que protege a mulher, sendo que você já tem uma legislação que protege todo mundo. Mas, veja, o homem, ele não sofre violência porque é homem. Ele pode sofrer violência que você tem na sociedade. Nós podemos ser assaltados, podemos ser atropelados, podemos ser, né, passar por uma série de coisas. Você tem um homicídio do homem por um monte de coisas. Briga. Mas a mulher, ela sofre a violência porque ela é mulher, né? Porque o homem se sente no direito de submeter ela a uma violência porque ela é mulher, porque ele acha que ela é uma mercadoria dele. A questão da desvalorização trabalhista ainda é muito grande. Então, a ausência da mulher no poder, a gente tem aqui, por exemplo, no caso do Brasil, as mulheres começaram a votar em 1932. Também não quer dizer que isso já foi suficiente, né? Porque só votar não te dá, né, não te dá o direito de votar, mas você tem uma emancipação política que você tem que construir, né?
A mulher precisa estar também nos cargos de poder, e mais ainda, não é só a mulher estar no cargo de poder. Nós precisamos, ela também tem que sair de uma mentalidade machista de poder. Isso. Porque às vezes a mulher está no poder, mas ela está reproduzindo os mesmos, né, a mesma estrutura machista. Então, tudo isso é algo que a gente precisa discutir, né? Mas precisa ter uma legislação que garanta isso, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, tem outras legislações que precisam existir para garantir minimamente que as mulheres não sofram essa violência. Porque aí, essa questão da violação de direitos e violação à vida, nesse sentido, ela é absoluta. Porque diariamente mulheres morrem por conta da violência, né, à mulher. E a gente tem a questão, toda a discussão LGBT, né, que também é uma outra questão, que afinal de contas, você não permitir que as pessoas vivenciem as suas experiências de sexualidade de uma maneira natural, isso é uma violência absoluta. E todo esse universo LGBT, né, vem sofrendo isso ao longo das décadas, né, a castração da sua possibilidade de viver a sua sexualidade de forma plena. Então isso é algo que a gente precisa discutir, é um outro processo. Quando você começa a ter uma legislação que defende a questão LGBT, a mesma crítica, para que eu preciso de uma legislação para defender gay, se já tem uma legislação geral? Mas é a mesma coisa, o heterossexual não morre por ser heterossexual, mas os gays morrem diariamente por serem homossexuais, né? Então você precisa ter uma legislação que discuta isso, que proteja esse universo, para que as pessoas possam ter direito a viver a sua experiência de sexualidade naturalmente, né? Então, essa questão também é fundamental para a gente discutir. A violação dos direitos religiosos, né? A gente vai dizer também que a religião, um monte de problema que a gente tem, isso é uma coisa menos importante ou não? Eu diria para vocês o seguinte, né? A violação dos direitos religiosos é violar uma questão básica, que é a questão da experiência de fé. Para muita gente isso pode não ter importância nenhuma, para muitas pessoas a fé é algo fundamental, né? Você vive a partir disso. E aí você tem ainda, por exemplo, no século XXI, em 2018, você tem no Brasil o terreiro de Candomblé sendo queimado, né? Pessoas que estão sendo privadas de viver a sua experiência de fé, né? E aí você entra num problema que é a questão da laicidade do Estado. Porque o Estado laico, que também é um tema extremamente complexo para a gente discutir, né? O Estado laico, ele prevê, não é a ausência da religião, ao contrário, né? O Estado laico, ele garante que todas as pessoas possam viver as suas experiências religiosas sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de impedimento. Então, a crítica que muitos religiosos fazem do Estado laico, quem defende o Estado laico quer tirar né, as pessoas, a possibilidade religiosa da pessoa. Não é, muito pelo contrário, né? É garantir que o terreiro de Candomblé continue estando lá e o adepto do Candomblé possa viver a sua experiência. E aí a gente tem discursos que precisamos discutir, né? Eu sei que aqui é um espaço, eu acho que de uma diversidade política, a ideia aqui não é entrar em questões partidárias, mas a gente tem um candidato a presidente aí que, se vocês verem alguns vídeos, ele está dizendo, ó, se eu ganhar, o que vai prevalecer no país é o cristianismo, se você não for cristão, vai embora do Brasil. Isso não é Estado laico, isso é fascismo absoluto, puro, nazismo, fascismo, e nós precisamos discutir isso, né? Porque violar o direito religioso é violar uma questão básica, que é a experiência de fé. Eu coloquei aqui, voltei a questão da declaração, só para a gente ir meio fechando, mas entrando agora no seguinte, né? Em 1948, a ONU, né, promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, porque foi o período que nós passamos aí de duas grandes guerras, né? E foi um momento onde a humanidade percebeu que tinha algum problema, né, com a própria humanidade, né?
porque durante o século XIX, óbvio que nós tivemos grandes problemas, né? Mas você tinha alguns países, principalmente a Europa, Estados Unidos, onde havia uma certa, entre aspas, certo desenvolvimento econômico, parecia que estava tudo bem. Quando ocorrem as duas guerras mundiais, assim, isso foi para a humanidade um rompimento com esse estado de harmonia no mundo, né? Você percebeu que o ser humano ainda é autoflagelador, né? Destruidor. Então, a declaração da ONU novamente tem o objetivo de trazer essa questão da importância de preservar. Aqui nós já estamos entrando na questão dos direitos humanos, né? Então, esse é um outro tema extremamente polêmico, porque hoje você criou na nossa sociedade uma parte dela, uma visão de que assim, o direito humano é para defender bandido. Isso é uma visão distorcida demais ao extremo. É a falta da capacidade. Quando eu digo capacidade, não é capacidade intelectual, não é isso, né? Mas essa capacidade assim, de buscar se informar, de conhecer, de entender, né? De fazer uma leitura da realidade e entender para que servem os direitos humanos, né? É a garantia básica de que o Estado, esse discurso de que, né, o direito humano é para defender bandido, na verdade é o contrário, né? Os direitos humanos é para garantir que o Estado não se torne um grande bandido, garantir que o Estado não faça com o indivíduo o que ele quer. O Estado precisa ter um limite, né, para conduzir o indivíduo, não só o Estado, mas o mercado, as comunidades, os grupos de forma geral. Então, a Declaração dos Direitos Humanos tem esse caráter, né, de garantir essa relação entre as pessoas de uma forma que eu não possa fazer com o outro o que eu quiser. Precisa ter um mínimo em relação a isso. Eu peguei essa reflexão do Boaventura de Souza Santos, que é uma crítica que ele faz a essas declarações, né? Por exemplo, né? Na Declaração de 1789, ela privilegia os direitos individuais e do Estado, né? Mesmo a Declaração dos Direitos Humanos, 1948, da ONU, ele vai dizer o seguinte: em 1948 havia muitos povos, nações e comunidades que não tinham Estado. Porque a crítica que ele faz é assim: essas legislações, ou elas procuram preservar o indivíduo ou o Estado de uma certa forma, mas ela não consegue pensar que existem grupos que são vulneráveis. Então ela individualiza muito, né? Ela fala muito no meu direito enquanto indivíduo, no meu direito de ir e vir, né? No meu direito como consumidor, mas ela peca no sentido de olhar a sociedade das pessoas que estão desprovidas em muitos casos de direito. Então o que ele vai falar? Você tem sociedades que não estavam constituídas como nação ainda, eram grupos que são muitas vezes apartados da sociedade, como é um caso mais ou menos como o povo palestino hoje, né? De alguma forma foi sendo apartado do Estado em que ele vivia. Hoje ele está dentro de um Estado ali de Israel que não reconhece. Então assim, essa declaração muitas vezes ela não consegue proteger certas condições em que as pessoas vivem, né? Então muitos indivíduos não eram iguais perante o direito efetivamente, e a gente vê isso, né, cotidianamente, essa questão de que o direito, essa ideia de que o direito protege todos de forma igual, não é verdade, não é verdade. Nós temos aí o tempo todo até agora uma violação. Não é assim, né? Até agora não é assim. E do ponto de vista, ele vai dizer assim, do ponto de vista dos povos do Sul, né, essa mesma declaração de 1948 dos direitos humanos é uma declaração colonialista, né, porque ela foi uma declaração, embora ela falasse dos direitos humanos, mas era do ponto de vista dos Estados europeus e as suas relações, mas ela não conseguia observar os estados colonizados ainda, né, as colônias.
ela não garantia o direito dos colonizados, né? E isso, o que ele vai chamar a atenção é a necessidade das legislações específicas, né? Essas legislações que, essas declarações universais, ele vai falar o que ele chama de universalismo, né? O universalismo, ele parece que ele está abarcando todo mundo, mas ele não está. Por isso, a necessidade de legislações específicas. A Constituição de 88, ela foi considerada uma Constituição extremamente social, porque ela foi conversada amplamente com todos os setores da sociedade, e ela garantiu muito os setores sociais, né? Então, você pegar o artigo 3 da Constituição, ela vai dizer, construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, a Constituição de 1988 foi, assim, considerada extremamente avançada do ponto de vista social. Só que quando ela foi apresentada pelo jornalismo da Globo, ela foi apresentada assim: ela é avançada do ponto de vista social, mas ela é atrasada do ponto de vista econômico, porque quem paga a conta do social é o econômico. Então, assim, é um olhar, é sempre esse olhar, de que nós não podemos avançar socialmente porque alguém tem que pagar a conta, né? Aí eu vou pedir para você mudar aí mais um slide, só para dizer o seguinte, né? Deixa eu ver se ela... Ah, não, tá, eu vou andar aqui rapidamente. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui porque isso demoraria muito tempo, mas só para a gente entender um pouco por que esse olhar, né? Quando você pensa uma Constituição extremamente avançada socialmente, mas que quem apresenta ela com as suas limitações econômicas, vai nos trazendo as diferentes concepções de Estado, né? Então, quando você tem um Estado desenvolvimentista, por exemplo, você acredita num projeto nacional, né? Em contraponto a um Estado neoliberal, que acredita, por exemplo, que o país tem que estar submetido a um capital internacional. No Estado desenvolvimentista você privilegia as empresas nacionais, o neoliberal acredita nas privatizações. Aqui você tem valoriza os projetos sociais, ali você propõe um Estado mínimo. Num Estado desenvolvimentista você tem valorização dos direitos trabalhistas, no Estado neoliberal você tem uma flexibilização dos direitos trabalhistas. Então, uma Constituição, ela pode ter um caráter, mas ela vai ser utilizada a partir de uma concepção que você tem de Estado. Eu não estou entrando aqui nem em Estados socialistas, entrando aqui naquilo que a gente já teve de país, né? Uma visão mais desenvolvimentista, que seria uma visão mais keynesiana da economia, né? Onde o Estado tem que estar mais presente. E uma visão neoliberal, que é uma visão que impera hoje, propagada aí pelo Fundo Monetário Internacional. Então, essas visões de Estado vão determinar onde você vai gastar o dinheiro, né, de uma certa forma, né? Então, só a legislação em si não é suficiente. Você também precisa ter uma concepção de sociedade. Aí a gente tem, por exemplo, nesse período que nós estamos aqui, a partir de 2016, nós retornamos a um pensamento de sociedade que nós podemos considerar que é um pensamento neoliberal, né? Baseado na concepção neoliberal. Aí o que você já tem nesses últimos períodos, né? Você já teve a PEC 241, que foi a redução de gastos com educação, saúde, etc. Então você tem uma Constituição de 1988 que diz que o Estado tem que garantir, né, para a sociedade saúde, bem-estar, uma série de coisas. E aí você tem uma emenda constitucional que reduz o gasto com educação e tudo mais, né? Então, assim, as contradições que você tem. Você tem uma reforma trabalhista, nós tivemos uma reforma trabalhista que flexibiliza absolutamente os direitos básicos. Aquela CLT, que a gente tinha críticas a ela, porque ela era básica demais, ela conseguiu ser flexibilizada, né? Ela conseguiu tirar dali, da CLT, a proteção mínima que o trabalhador tinha
né, a garantia mínima de férias, 13º, jornada de trabalho, a reforma trabalhista conseguiu retirar. A reforma da Previdência que não passou, mas que ainda não sabemos se ela pode voltar em algum momento ou não, ela ali dificulta ao máximo o direito básico da aposentadoria, porque a maneira como estava sendo proposta era extremamente dificultadora. Nós tivemos nesses últimos períodos, os últimos 1 ou 2 anos, retirada de verbas para projetos como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que eram projetos sociais que davam um mínimo de proteção para aquilo que nós discutimos anteriormente, né? Se você tem a moradia como um bem que virou mercadoria e que poucas pessoas têm acesso, você precisa de projetos que dê conta disso. Se você tira a verba desses projetos, você começa novamente a voltar à violação do direito básico, que é o mínimo que as pessoas têm. Aí eu faria uma pergunta, vi no slide, fazer uma pergunta básica, né? É necessária a redução dos gastos com projetos sociais? Não, não é necessário. Porque quando você pega o orçamento do país, né, o PIB, né, a produção interna, o orçamento do país, a gente vai descobrir que 45% do nosso orçamento hoje, ele serve para pagar dívida de especulação financeira, juros e amortização da nossa dívida. Tem todo um movimento, não sei se vocês já tiveram oportunidade, é bem interessante pesquisar, um movimento de auditoria da dívida pública, né, que propõe e vai dizer o seguinte, você tem hoje virou um termo simbólico nesses últimos dias, o mecanismo, né? Quando você entende o mecanismo da dívida pública, você vai dizer que assim, o nosso país, a partir de uma visão neoliberal, ele está a serviço de um capital rentista, de um capital bancário, que serve para pagar simplesmente juros de especulação financeira do capital internacional, não é um capital produtivo, não se preocupa com a produção, e 45% do nosso orçamento vai para isso. Então assim, você não precisa reduzir gasto com Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, você não precisa fazer uma reforma previdenciária, você só precisa cobrar, né, dos bancos a dívida que eles têm com a Previdência, das empresas, né? Se você cobrasse a dívida que as empresas têm com a Previdência, você já não precisava fazer nem reforma nenhuma, né? Então assim, quando a gente começa a ver essas retiradas de direito por parte do governo, você precisa entender o seguinte, né? O que está por trás disso? Quem está se beneficiando por trás disso, né? E aí para fechar, Janaína, para fechar mesmo, é só mais um slide, a gente falou aqui de direitos, né? Eu acho que assim, muitas vezes a gente foca o olhar do direito na questão material, capital econômico. Eu queria só chamar a atenção aqui, tem um sociólogo francês, o Pierre Bourdieu, num artigo que ele se chama As Formas de Capital, ele vai dizer o seguinte, nós não reunimos somente capital econômico, né? Nós também reunimos um capital simbólico, né? A soma do nosso patrimônio é esse capital material e o capital simbólico. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, o direito dos indivíduos, né, projetos sociais, a gente tem que olhar não só pelo aspecto econômico, né? Por exemplo, Bolsa Família. Se a gente for olhar o aspecto do Bolsa Família só pelo aspecto econômico, você vai dizer, aquela família lá recebe 70, 80 reais, né? O que isso significa, né? Só que aí você vai olhar o seguinte, né? Tem que tentar olhar o capital simbólico que isso também gera, né? Primeiro que assim, para quem vive aqui nas regiões mais sul, sudeste, talvez isso não tenha um impacto muito grande. Mas quando você pega lá o Nordeste, principalmente as regiões mais do Agreste, nordestino, as regiões mais afastadas, você ainda tem aquele olhar de que a criança ela tem que ajudar a família, né? Então a criança nasce, vai crescendo e ela vai ter que ajudar a família. Então aquele olhar assim, ó, você não precisa estudar, você tem que trabalhar para ajudar. Isso ainda existe, né? Nós ainda temos isso na nossa sociedade.
Então o Bolsa Família, ele garante, pelo menos, vamos entrar aqui nos possíveis desvios que essas coisas têm, vamos pensar no conceito dele. Ele garante que as crianças fiquem na escola. Então, isso por si só já é um capital simbólico, né? Porque você tira a criança de uma condição de trabalho e leva ela para uma condição de educação, que é precária, né? A gente precisa rediscutir muito, mas entre você não estar estudando e estar numa escola ainda com muita precariedade, mas pelo menos você já está entrando no universo de educação, de estudo, né? Depois você tem a questão do empoderamento da mulher, né? Porque assim, o Bolsa Família quem recebe é a mulher. Em alguns casos, é óbvio que isso tem todos os problemas, mas de maneira geral, problema no sentido que talvez tenha casos específicos, onde o marido acaba integrando esse dinheiro, mas de maneira geral, a mulher passa ela a controlar a despesa da casa. Em geral, tem muitas regiões onde o homem, quando ele pega o dinheiro, ele vai lá e gasta o dinheiro no bar, né? A mulher nunca vai fazer isso. Por menor que seja o valor, ela vai cuidar dos filhos, da família. Isso são, claro, tem exceções, né? Mas ainda é um comportamento, infelizmente, comum nesse local. E a valorização do comércio local, né? Porque assim, o impacto que o Bolsa Família teve para algumas cidades no comércio foi muito significativo, né? Porque tem comércio ali que praticamente não conseguia sobreviver, né? E o impacto desse dinheiro ali valorizou e possibilitou que aquela região tivesse minimamente algum tipo de melhoria e tudo mais. Então, quando a gente está falando em direito, ia fechar com isso, né? É não olhar o direito só no seu aspecto muitas vezes econômico ou material, né? Mas é pensar que ele também tem um aspecto simbólico, né? A dignidade é um aspecto simbólico, né? A autoestima, o empoderamento que você dá para uma pessoa quando ela recebe algum tipo de direito, né? Então o direito tem que ser pensado também pelos seus aspectos simbólicos e não só pelo aspecto material. Gente, era isso. Tá? Não sei se ajudou, se contribuiu aí com a reflexão. Obrigado. Mas era